No vídeo de hoje vou revelar a verdade sobre os mágicos mais famosos e a desinformação no YouTube sobre os chamados mágicos demoníacos. Vamos explorar juntos a ciência e a metodologia por trás dos truques de mágica que parecem bruxaria. Sem mais delongas, vamos começar. A levitação impossível com corda de pular de Xavier. Vamos resumir o que ocorreu na apresentação. Essa apresentação começa com Xavier entrando casualmente em um estacionamento com uma corda de pular. E depois de falhar na primeira tentativa, ele conseguiu levitar no ar enquanto girava a corda de pular ao redor do corpo para provar que não havia cordas ou fios presos ao seu corpo para ajudar na levitação. Bem, como ele fez esse truque? Vamos descobrir juntos. O que ocorreu pode parecer confuso no início, então vamos recapitular. Como você pode ver, temos 2 pedaços de madeira bem ali. Isso é antes do corte. A câmera corta mais ou menos aqui. No final, vemos 3 pessoas aqui, mas antes do corte da câmera só tinha aquela garota ali e mais ninguém. Você pode ver que agora tem 3 pessoas ali. Observe que, ao fazerem a levitação, a câmera avança e depois volta. Fica mais fácil ver o fio usado na levitação. Se você chegar um pouco mais perto, podemos ver a corda em 3 lugares, ao fundo, na mão dele e na camisa dele. A corda aparece por segundos. Eles esconderam o fio mascarando-o com o azul do céu. Além disso, a qualidade do vídeo é bem baixa, o que torna ainda mais fácil esconder imperfeições. Outro elemento inteligente reforça a ilusão, se você notar durante o corte aqui. O que você acha? Tente novamente, faça melhor, vamos lá. Corte ou mude, continua perfeitamente. Isso é feito sobrepondo o áudio da primeira filmagem na segunda filmagem. O mágico usa um truque inteligente, contando com fios ligados aos lados da área de apresentação, provavelmente presos a guindastes fora das câmeras. No entanto, há um aspecto crucial que precisa ser explicado, mesmo sabendo muito bem que Xavier está sendo sustentado pelo meu fio. Mas como o mágico consegue mover a corda de pular ao redor do corpo dele de forma tão suave, sem nenhum truque de câmera visível ou interrupção no movimento da corda? Para fazer esse truque, é preciso analisar bem o diagrama. É claro que o mágico segura o fio e a corda ao mesmo tempo. Uma análise da perspectiva do mágico, especialmente da mão direita, mostra uma pegada firme no fio, na corda e no cabo da corda de pular. O cabo da corda de pular é movido com precisão ao redor do fio, evitando que a corda toque diretamente o fio que sustenta o mágico. Esse manuseio cuidadoso engana nossos olhos, parecendo que não há fios ou arames segurando o mágico. Na realidade, esse é o mecanismo utilizado para girar a corda de pular ao redor do corpo do mágico. Você pode se perguntar como um fio tão fino é forte o bastante para sustentar o peso do mágico. Mágicos usam cabos industriais especiais parecidos com este, porém mais grossos para cargas maiores. Um fio assim geralmente suporta cerca de 60 libras. Se o fio fosse ainda mais grosso, ele seria mais do que capaz de suportar o peso de uma pessoa inteira levitando. Vale notar que nesse truque, o peso se divide entre as 2 cordas. Assim, nenhum fio suporta sozinho todo o peso do mágico. Ambos os fios dividem a carga igualmente, permitindo que a ilusão funcione perfeitamente. Xin Lin engana Penn e Teller pela 3ª vez seguida. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. Xin Lin segura uma carta em branco e pede que Penn pense em uma cor do arco-íris. Penn pensa na cor vermelha e, ao balançar a carta em branco, a palavra vermelho surge nela. Xin pede que Teller pense em um número, e ele escolhe 47. Xin Lin mais uma vez repetiu o movimento, e desta vez a palavra vermelho se transformou no número 47. Ele escreveu o número por extenso para mostrar confiança na previsão. Por fim, ele desafiou Penn a pensar em qualquer coisa, e Penn pensou em Sunroll. Para nossa surpresa, Xin Lin previu isso magicamente em seu baralho em branco. Penn e Teller ficaram impressionados, pois não desvendaram o truque. Bem, como ele fez esse truque? Vamos descobrir juntos.
Após ver Xin Lin, você pode achar que é bruxaria. Bem, existe uma explicação lógica para todos os truques de mágica. Vou dar dicas. Tente descobrir o truque antes da explicação detalhada. A coisa muito óbvia que você talvez tenha percebido é que todas as 3 previsões não estavam impressas no cartão, mas foram escritas à mão. Se as previsões fossem impressas, o truque seria mais interessante, pois provaria que ele previu a palavra antes. Nós então observamos que há um pequeno erro bem aqui, o que reforça ainda mais nossa primeira observação de que foi escrito à mão. Isso indica que quem fez as previsões estava com pressa, pois errou e tentou corrigir. Essa área bem entre o casaco dele está extremamente escura, parece uma observação bem inocente, mas você vai perceber logo que o diabo está nos detalhes. Só notamos que o dedo médio, o indicador e o mindinho dele se moveram levemente, como se tentasse segurar algo depois que Penn ou Teller disseram o que pensavam. Oferta especial para inscritos regulares do meu canal. Não perca essa oportunidade única. Assinaturas do YouTube abertas? Por apenas $14,99, você terá acesso mensal a 3 vídeos exclusivos de revelações de mágica do Penn e Teller, Full Use, ao se tornar membro do canal. Esses vídeos são exclusivos para membros e não serão publicados publicamente no canal. Como bônus, converse comigo ao vivo, tem acesso antecipado a vídeos e outras vantagens. O primeiro vídeo de revelação exclusivo para membros já foi enviado e está esperando para ser descoberto por você. Junte-se agora e aproveite a oferta. Bem, se você ainda não percebeu, o truque é bem fácil de executar, mas não pode ser feito sozinho. Ele exige um assistente. O assistente, nesse caso, provavelmente seria a esposa de Xin Lin, Casey Thomas. Para realizar esse truque, Casey estava usando luvas pretas e tinha cartas em branco na sua frente, que eram brancas de um lado e completamente pretas do outro. Quando Penn foi pedido para dizer a cor que pensava, Casey escreveu vermelho no cartão rapidamente. Ao passar o cartão para Xin Lin estendeu a mão para ele. Casey então colocou o cartão em branco sobre o cartão que Xin Lin estava segurando. Após alinhar os cartões, ele mostrou que a palavra vermelho apareceu magicamente. O objetivo das luvas e do lado preto do cartão era disfarçar a transferência do cartão com a camisa preta usada por Xin Lin. Para apoiar ainda mais nossa explicação lógica, observamos que não havia nenhum vinco no cartão que ele exibiu. Assim, não foi usado o cartão com aba. Quando se trata de trocas de cartas de baralho, elas são executadas removendo ou colocando uma carta em cima de outra. Uma carta foi colocada neste caso. O mesmo princípio foi usado na segunda e terceira previsão. Casey escreveu a palavra e entregou a Xin usando uma luva preta. Depois da última previsão, Xin segurava 4 cartas juntas. Agora, você pode estar se perguntando se ele estava segurando 4 cartas juntas, por que elas não se separaram imediatamente quando ele as segurava apenas com 2 dedos. A explicação para isso é simples e requer que as cartas em branco também sejam preparadas. As cartas em branco foram preparadas de forma que 2 das 4 cartas continham pequenos ímãs. Ímãs Xin são ímãs muito finos, vendidos por Xin. As 2 cartas em branco restantes tinham uma lâmina metálica dentro. Assim, as 4 cartas foram empilhadas assim. Criss Angel e sua ilusão viral de divisão corporal. Vamos resumir o que ocorreu na apresentação. Criss Angel faz um homem e uma mulher deitarem de costas em bancos paralelos separados. Depois, ele chama 4 voluntários da plateia para puxar braços e pernas dos deitados nos bancos. Em seguida, o mágico parte a mulher ao meio ao colocar as mãos em seu estômago. Ele também corta o homem ao meio, como fez com a mulher. Ele separa os corpos, carrega o torso da mulher e o coloca no chão. Enquanto ele coloca o tronco do homem no banco de onde tirou o da mulher, ela rasteja em choque para longe. Incrivelmente, nem a mulher nem o homem estão sangrando e suas partes inferiores e superiores não estão sem vida. As pernas do homem se movem no banco e ele mexeu as mãos quando Criss o colocou no banco da mulher. Antes que a mulher rasteje para muito longe, o mágico a pega,
a acalma e a coloca no banco de onde ele levantou a parte superior do corpo do homem. Em seguida, o mágico faz uma das ilusões mais incríveis já registradas em vídeo. Ele une a parte superior do corpo do homem com a parte inferior do corpo da mulher e une a parte superior do corpo da mulher com a parte inferior do corpo do homem. Após se unirem, levantaram-se e caminharam normalmente, sem apoio ou dificuldade. Bem, como o mágico executou seus truques? Aqui está como ele fez isso. Chris usou 2 homens e 2 mulheres parecidos para criar a ilusão de mágica, com todos ao redor sendo cúmplices. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Agradeço o apoio. Isso ajuda muito o canal. Obrigado, vamos voltar ao vídeo. A mulher que ele encontra no banco no início do show é a primeira réplica feminina e claramente jovem. Da mesma forma, o homem que ele inicialmente pediu para deitar no outro banco é a primeira réplica masculina. Percebemos várias mudanças de ângulo de câmera no clipe, o que permite que o mágico e seus assistentes façam preparações sempre que necessário, sem serem detectados pelos espectadores. Após Chris pedir que puxassem braços e pernas do homem e da mulher nos bancos, houve um corte de câmera. O objetivo desse corte foi realizar a primeira preparação, que era trocar a mulher deitada no banco por outra mulher. Após o corte de câmera, nota-se que a segunda réplica feminina aparenta ser mais velha que a primeira e tem pernas falsas. Para enganar o público e parecerem a mesma mulher, ambas usam blusas e penteados iguais. Além disso, as pernas falsas da mulher estão vestindo uma réplica exata da saia, que a primeira réplica feminina está usando. Além disso, a parte superior do corpo da segunda réplica feminina é completamente real, já que ela é meio corpo. Humanos de meio corpo são amputados, ou pessoas com amélia, uma anomalia congênita que causa ausência total ou parcial de membros inferiores. Uma réplica de meio corpo substituiu o homem deitado no outro banco durante o corte de câmera citado. Ambos os homens têm o mesmo penteado e estão usando óculos escuros. Os óculos escuros servem para cobrir os rostos e dificultar que os espectadores notem diferenças entre eles. Diferente da mulher de meio corpo, né? O homem de meio corpo tem pernas curtas. Ele usa uma carcaça de plástico para esconder as pernas curtas. Isso explica por que o corpo dele parece mais longo que o dela e por que um material preto cobre a parte inferior do corpo dele. Percebemos outra configuração quando há um corte extra de câmera e as pernas falsas do homem parecem se mover. Durante a preparação, 2 fios finos e invisíveis foram ligados às pernas falsas. Os assistentes do mágico puxaram as pernas para enganar o público quando a câmera gravou. Quando Chris parece deitar o homem com metade do corpo no banco para prendê-lo às pernas falsas da mulher, uma troca foi feita. O homem no banco não era o de metade do corpo, e sim a primeira réplica masculina. Com os olhos semicerrados, percebemos que ele pressiona a parte inferior da camisa contra o banco antes de Chris deitá-lo. Além disso, a camisa está aberta nas costas e ele não a veste corretamente. Em vez disso, ele coloca as mãos e o pescoço nela por trás. Além disso, ele está sentado em uma posição torcida com a parte inferior do corpo ocupando o lugar das pernas falsas da mulher. Enquanto ele mantém essa posição sentado com as pernas dentro da saia, a parte superior da saia é ajustada para parecer o corpo inferior da mulher. Então, a câmera é posicionada em um ângulo que faz parecer que a parte superior do corpo do homem ainda está separada da parte inferior do corpo da mulher. Além disso, o homem usa o mesmo modelo de sandálias da primeira réplica feminina. Para o truque dar certo, as unhas dos pés dele estão pintadas de rosa como as da mulher. Quando Chris supostamente conecta o homem separado à parte inferior do corpo da mulher, confirmamos nossa afirmação anterior de que a camisa dele não está sendo vestida corretamente. O corpo dele não está dentro da camisa enquanto ele está deitado de costas. Em vez disso, a frente e as costas da camisa parecem estar acima do corpo dele. Para evitar que os espectadores percebessem a camisa, a câmera focou no homem por apenas alguns segundos quando o mágico o levantou. Além disso, a câmera não mostrou a visão das costas do homem no momento em que ele se levantou, o que teria revelado todo o truque. No entanto, em um instante, ele tira a camisa e a veste corretamente quando a câmera se afasta dele para focar na mulher. A mulher já usava o mesmo tipo de shorts que o sósia masculino, sob a saia, antes do show. Ela tira a saia, mostra os shorts e põe meias pretas e sapatos enquanto a câmera foca no homem. Depois, ela troca a mulher de meio corpo por pernas falsas no banco.
Portanto, quando ambos se levantaram, seus troncos não foram trocados. O mágico Dínamo atravessou uma corda pelo corpo. Veja um breve resumo da apresentação. Neste truque, Dínamo se aproxima dos espectadores brincando de pular corda. Ele pede para 2 espectadores o ajudarem em sua apresentação, solicitando que segurem as pontas opostas da corda enquanto ele fica parado na frente dela. Quando pediu para puxarem a corda na contagem de 3, ela atravessou seu corpo como se derretesse. Como ele fez esse truque? Vamos descobrir isso juntos. No truque da corda através do corpo, Dínamo fez uma variação de uma ilusão clássica da mágica. Para entender esse truque, é preciso conhecer a técnica tradicional da corda através do corpo. Esse truque geralmente usa 2 cordas, uma já escondida na cintura do artista. As pontas da corda saem pela parte de trás da calça jeans do artista. A segunda corda que atravessa o corpo é mostrada ao público. Inicialmente, ela é recolhida, dobrada e colocada atrás da cintura. Aqui está o momento crucial. Ocorre uma troca. A corda inicial é secretamente guardada dentro da calça jeans ou no bolso de trás do artista, enquanto uma segunda corda preparada é cuidadosamente retirada. Essa troca cria a ilusão de que a corda atravessa o corpo do artista. Ao analisarmos a apresentação de Dínamo desse truque, percebe-se uma diferença clara. Dínamo parece se aproximar de espectadores, já segurando uma corda de pular em sua apresentação. Ele fica no centro da corda, segura atrás da cintura e parece passá-la pelo corpo sem a dobra e o enfiar por trás das costas do método clássico. É importante notar que Dínamo faz esse truque para seu especial de televisão Dínamo, o Mágico Impossível, e não para uma plateia ao vivo. A mudança aparente ocorre com cortes de câmera. Durante um corte de câmera, a preparação é feita enquanto a câmera não está capturando a ação. Dínamo discretamente pega a corda de pular do espectador, dobra e guarda no bolso de trás. Em seguida, ele pega a corda de pular previamente preparada, que estava escondida na cintura da calça, e a devolve aos espectadores. Enquanto puxam a corda, ela parece sair da cintura da calça dele. Para fornecer mais evidências disso, pode-se observar em uma tomada de close que a corda parece sair debaixo do moletom com zíper que ele está usando naquele momento. Em essência, a metodologia por trás do truque de Dínamo permanece idêntica à clássica ilusão da corda atravessando o corpo. A única razão pela qual parece diferente e parece empregar vários métodos é devido ao uso inteligente de cortes de câmera que ocultam a mecânica real do truque e criam a ilusão de que um método diferente foi utilizado. Amigo demônio imaginário possui mágico. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. No truque, o mágico Mike Super do America's Got Talent entregou uma jarra de vidro ao jurado para inspeção e bateu-a no chão para provar que era maciça e resistente. Ele pediu ao jurado que segurasse a jarra de vidro enquanto a plateia focava energia nela para perceber mudança de temperatura, enquanto ele invocava seu amigo demônio imaginário. Quando todos olharam para a jarra de vidro, o demônio a fez explodir de repente, sem que o mágico se aproximasse. Bem, como ele realizou esse truque? Vamos descobrir isso juntos. Durante a primeira metade da apresentação, nós observamos de perto um truque bastante intrigante realizado pelo mágico. Nesse momento, a jarra de vidro estava sozinha, completamente intocada por qualquer contato externo direto do mágico. Porém, um detalhe importante surgiu nessa fase do número. Ficou claro que a mão esquerda do mágico estava acima da jarra quando ela explodiu em cacos. Simultaneamente, seu polegar direito se estendeu para fora e, em um instante, a jarra de vidro se despedaçou. É importante destacar que a jarra usada não era comum, mas um adereço especializado chamado jarra de Bolonha. Esses adereços incluem garrafas e copos de Bolonha. Para entender a ciência dessa ilusão, é preciso saber como as jarras são preparadas. Elas passam por um processo único em que são aquecidas até atingirem um estado quase fundido, mas depois são resfriadas rapidamente por fora, enquanto o interior esfria muito mais devagar.
Esse processo resulta na criação de uma quantidade extraordinária de tensão dentro da estrutura do vidro. O exterior do jarro fica muito resistente, como mostrou o mágico ao batê-lo com confiança no chão do palco para provar sua autenticidade. O ponto mais crítico é que o interior do jarro ainda é frágil. Nosso objetivo é entender como o mágico aplicou força mínima na estrutura de vidro, causando a explosão do jarro. O vidro já estava prestes a se romper pelo grande estresse da sua preparação única. A mão esquerda do mágico foi fundamental para isso. Entre o polegar e o indicador, ele segurava uma pequena pedra, como mostrado nesta parte da apresentação. Com um gesto sutil, ele abriu os dedos e deixou a pedra cair na base do jarro. Essa ação aparentemente insignificante agiu como um catalisador, fazendo com que o jarro explodisse imediatamente. Essa ilusão foi executada de forma magistral, para dar a impressão de que o mágico não havia manipulado o jarro de nenhuma maneira, quando na realidade ela estava fundamentada em um princípio básico da ciência. Essa explicação oferece uma visão valiosa para aqueles que têm interesse em entender a mecânica por trás dessa apresentação cativante. David Blaine, o truque impossível da carta cega. Vamos resumir rapidamente a apresentação. Neste truque, David Blaine pede que o espectador pense em uma carta. Depois, ele pede que a famosa Margaret Robbie jogue as cartas nele de olhos fechados. Ele pegou uma carta lançada sobre ele e pediu ao espectador que dissesse em voz alta qual carta pensava. O espectador disse ser o 2 de ouros e David Blaine revelou que era exatamente essa carta. Como ele fez esse truque? Vamos descobrir isso juntos. No início da gravação, é essencial notar que David Blaine fez uma pergunta específica ao espectador, pedindo para que ele pensasse em uma carta do baralho. Pense em uma carta, número e naipe. Sim. Tudo certo? Sim. No entanto, essa carta de baralho não foi escolhida livremente pelo espectador, na verdade ela foi forçada a ele. Isso significa que o espectador foi guiado a pensar na carta de baralho, que mais tarde seria revelada como o 2 de ouros. Você deve se perguntar como David Blaine fez o espectador escolher essa carta com uma pergunta aparentemente inocente. Na mágica de televisão, como na série do YouTube de David Blaine, há muita preparação antes do show. O trabalho de preparação, como o nome sugere, é uma configuração orquestrada pelo mágico e pelo espectador antes que a apresentação real comece diante das câmeras. É fundamental entender que essa preparação não envolve transformar o espectador em um cúmplice. Em vez disso, faz com que o espectador acredite que escolheu livremente uma determinada carta de baralho, quando, na verdade, a carta já estava predeterminada. Para nós que estamos assistindo em casa, essa seleção forçada pode ser difícil de perceber, porque as imagens são cuidadosamente editadas. A parte em que a carta é forçada ao espectador é cortada, fazendo com que tudo pareça contínuo. Os espectadores fiéis do meu canal provavelmente já sabem a mecânica desses truques, e este não é diferente. Como um mágico força uma carta? Para explicar, podemos citar um vídeo em que um mágico faz o espectador escolher uma carta específica ao controlá-la. No exemplo das imagens, o mágico queria forçar o 5 de copas ao espectador. O método é um force clássico. O mágico mantém a carta forçada, o 5 de copas, no topo do baralho e corta, criando uma brecha discreta com o dedo mindinho, como mostrado aqui. As cartas são então espalhadas, e o espectador é convidado a escolher qualquer carta. Embora o mágico instrua o espectador a escolher qualquer carta, na realidade, ele habilmente guia o espectador a selecionar a carta forçada, colocando-a sutilmente em sua mão durante a distribuição. Isso cria a ilusão de escolha livre, mas a carta sempre foi destinada a ser escolhida. Agora, voltando ao momento em que David Blaine pareceu pegar uma única carta de baralho em sua mão enquanto várias cartas eram lançadas em sua direção, é fundamental desacelerar o vídeo para entender o que aconteceu. Assim que ele capturou a carta de baralho, ele pareceu aplicar pressão, fazendo com que a carta se dividisse, deixando uma carta em sua mão enquanto a outra caía. Esse momento mostra como ele pegou o 2 de ouros. O baralho foi projetado de forma que cada uma das cartas do topo era um 2 de ouros,
colado a outra carta com adesivo. A face das cartas emparelhadas era sempre diferente, mas ao separá-las, via-se que eram cartas distintas. David Blaine ficou com a carta de cima e deixou cair a de baixo, criando a ilusão de ter pego o único 2 de ouros. Ele só precisava pegar uma carta lançada para ele, pois todas tinham o 2 de ouros preso atrás, revelando assim a carta escolhida ao separá-las. O ritual de invocação de demônios de Rihanna. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. No truque, Sagrada Rihanna se aproxima dos jurados e pede à jurada que estenda as mãos. Em seguida, ela pega um pedaço de papel no qual foi desenhado um símbolo de pentagrama que ela queima com a vela e coloca dentro de um pequeno pote. Enquanto o símbolo queima, ela esfrega as cinzas na mão da jurada, fazendo o símbolo surgir ali. Depois disso, ela sobe ao palco até a misteriosa caixa dourada, abre os lados, enquanto a câmera a acompanha, mostrando uma visão de 360 graus de todos os lados da caixa, para provar que não havia ninguém dentro dela e que estava completamente vazia. De repente, a porta se abre e demônios aparecem no palco. Sagrada Rihanna entrou rápido na caixa, fechou as portas e os demônios a seguiram. Os demônios tentaram abrir a caixa e, ao conseguir, perceberam que Sagrada Rihanna havia sumido. Ela surgiu atrás dos jurados e mandou os demônios embora. Bem, como ela realizou esse truque? Vamos descobrir isso juntos. No primeiro truque, quando a mágica queima um pentagrama na mão da juíza, a técnica fica clara ao observar de perto quando ela pede para a juíza estender as mãos. Ela coloca a mão esquerda sobre o dorso da mão direita da juíza, pressionando suavemente. Depois, ela pega um pedaço de papel com um pentagrama, queima e então esfrega as cinzas para revelar a estrela na mão dela. Curiosamente, o que ela segura na mão esquerda não é especial. Agora, ela parece não segurar nada. No entanto, ela desenhou habilidosamente um pentagrama usando uma cola bastão na parte interna da palma da mão. Quando ela toca a mão do juiz, a cola da bastão é transferida para a mão do juiz e as cinzas grudam no adesivo, deixando a marca do pentagrama. Ao voltar ao palco e abrir os lados da caixa misteriosa, percebe-se que ela não abre a parte de trás. Mesmo assim, atrás da caixa, há um mecanismo que indica que ela pode ser aberta, levantando suspeitas sobre seu design. Atrás da caixa, há uma grande haste metálica que será importante mais tarde na explicação. Quando os demônios saem da caixa, a câmera mantém o mesmo ângulo, um pouco mais baixo que o normal. Essa escolha de perspectiva se torna crucial. A caixa foi projetada de uma forma especial, como mencionado anteriormente, com a capacidade de abrir na parte de trás. Além disso, a grande parede atrás da caixa tem uma aba oculta que fornece um caminho. Enquanto o mágico encara a câmera sem mudar o ângulo, as abas se abrem e os demônios entram na caixa. O ângulo da câmera esconde a manobra estrategicamente, com os produtores ajudando a ocultar o método. Quando os demônios saem da caixa, Sagrada Rihanna entra e a fecha. Depois de afastar a caixa da parede, quando ela é aberta, Sagrada Rihanna não está em lugar nenhum. Ela usa o caminho dos demônios como rota de fuga e se esconde atrás da parede. Os demônios afastam a caixa da parede para provar que ela não escapou por ali. Ao abrir a caixa pela frente, cuida-se para não mostrar que a parte de trás também abre, mantendo o segredo do truque. Truque demoníaco de engolir moeda de Criss Angel. Veja um resumo do que ocorreu na apresentação. Neste truque, o mágico pede para a espectadora assinar a moeda na frente e no verso antes de pegá-la. Em seguida, ele engole a moeda, abre bem a boca e levanta a língua para mostrar ao público que a moeda não está em sua boca. Depois disso, Criss levanta a manga esquerda e magicamente move a moeda para debaixo da pele do braço esquerdo. Ao chegar ao pulso, ele corta a pele e retira a moeda. Incrivelmente, a moeda acaba sendo a mesma que ele pegou da espectadora e engoliu, pois tem exatamente a assinatura que ela escreveu nela. Como ele realizou suas ilusões? Aqui está a explicação. O ilusionista já sabia o nome da espectadora escolhida antes de realizar seu truque, pois ela é uma cúmplice.
Ela precisava ter exatamente o mesmo tipo de moeda que Chris havia escondido para que o truque funcionasse. A moeda escondida tem as mesmas iniciais que a senhora coloca na moeda entregue ao mágico no início. Ao colocar a moeda na boca, nota-se um formato incomum na bochecha direita. O mágico empurra a moeda para a bochecha direita com a língua, criando um inchaço em vez de engoli-la. Notamos esse inchaço incomum na bochecha direita dele 2 ou 3 vezes na apresentação. Enquanto finge forçar a moeda pela garganta, ele constantemente usa a língua para posicioná-la sob a base do maxilar. Assim que ele a posiciona perfeitamente, a moeda fica escondida entre as gengivas, na parte interna da bochecha. Esse método de esconder a moeda na boca é uma técnica popular usada por muitos mágicos famosos. Além disso, fizemos outra observação quando ele abriu a boca para fazer o público acreditar que tinha engolido a moeda. Chris não exibe a base do maxilar para o público. Além disso, ele levantou a língua rapidamente e a moeda ficou escondida na base sem ser vista. Depois do falso engolir, ele não moveu magicamente a moeda para debaixo da pele. Em vez disso, ele usava uma pele protética falsa bem acima do próprio braço. Sob a pele falsa, um fio liga a moeda à pulseira que Chris usa no pulso. Debaixo da pulseira, há um mecanismo de bobina com um fio retrátil semelhante aos carretéis retráteis de crachá de identificação. Esse mecanismo de bobina puxa a moeda para baixo da pele protética e ele faz um gesto falso com a mão para parecer que está movendo a moeda magicamente. Além de puxar a moeda para debaixo da pele do mágico, a pulseira tem outra função. Ela impede que o público perceba a diferença entre a cor da pele protética e o tom de pele real do ilusionista. Além disso, ele usa intencionalmente uma camisa de manga comprida para cobrir a parte superior do braço. Assim, a diferença no tom de pele não fica perceptível. Também observamos quando o ilusionista cortou a pele protética. Para não cortar a pele, ele faz o corte sobre a moeda, usando-a como proteção. Além disso, o sangue que sai quando ele corta não é real. Na verdade, a lâmina é projetada com um pequeno cartucho de tinta cheio de tinta vermelha. Quando ele pressiona a lâmina, a tinta vermelha sai, parecendo o sangue do corte. Ao tirar a moeda da pele protética, notamos a diferença em relação à moeda original assinada pela senhora. A moeda com as iniciais da espectadora fica na boca dele o tempo todo. No entanto, a moeda que ele retira da pele falsa é completamente diferente. Notamos que as assinaturas nas duas moedas não coincidem, apesar das letras semelhantes. O traço do A é mais longo que o da moeda que o mágico tira da pele. No entanto, Chris trocou a moeda que removeu do braço pela moeda que estava inicialmente escondida em sua boca quando a câmera estava focada nos espectadores. Isso serviu para enganar o público, fazendo parecer que só uma moeda foi usada, mas sabemos que não é verdade. O ritual de invocação demoníaca de Rihanna. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. Nesse truque, Sagrada Rihanna senta ao lado de uma casinha, onde coloca um sino e móveis de brinquedo. Após fechar a casinha, ouvimos o sino e, ao abri-la, todos os objetos estavam corretamente posicionados e orientados. Depois, ela pôs um quadro negro na casinha e escreveu um pedido ao demônio. Ao reabrir a porta, o demônio negou seu pedido pelo quadro negro. Ela ficou com raiva, tirou a boneca da cadeira, jogou-a dentro da casinha, fechou a porta, e de repente, a boneca se transformou em uma garota possuída de verdade no palco. Bem, como ela fez esse truque? Vamos descobrir isso juntos. Primeiro, notamos que ao fechar a porta da casa em miniatura, vemos movimentos entre as duas portas aqui. É como se o movimento da mão de alguém estivesse acontecendo lá dentro. Quando avançamos mais na apresentação, observamos algo único em relação ao quadro negro onde ela escreve seu pedido ao demônio dentro da caixa. Note que, neste caso, o quadro negro não possui lousa atrás. Ele tem uma lousa apenas de um lado, sobre o qual a Sagrada Rihanna escreve. Isso significa que esse quadro negro não poderia simplesmente ter sido girado 180 graus quando ela o colocou dentro da casa em miniatura. Uma possível teoria poderia ser que um lado do quadro já tivesse escrito a resposta do demônio e o outro lado do quadro tivesse escrito o pedido da Sagrada Rihanna.
A terceira coisa que notamos é sobre o design estrutural do próprio quadro negro, especificamente a moldura de madeira. Note que o primeiro quadro onde ela escreve é bege claro e sem marcas. O quadro negro que apareceu depois tinha uma cor um pouco opaca, mas também tinha marcas significativamente visíveis aqui do lado direito. Caso ainda não tenha notado, explicarei o truque em detalhes. Ao colocar os móveis de brinquedo e o sino na casa, um assistente escondido dentro da caixa tinha acesso à frente dela. Observando este diagrama, você percebe que a casa é maior do que aparenta de frente. O ângulo da câmera foi posicionado de frente para não mostrar o tamanho real da casa. Separando as duas seções, havia uma cortina preta com uma abertura, através da qual a garota demônio de vestido preto estava sentada e organizava os móveis de brinquedo, acessando-os pela abertura na cortina. A cortina preta impede que vejamos a profundidade real do interior da caixa. A cor escura esconde sombras, impedindo que percebamos quão perto a parede de trás está de nós em relação ao tamanho da caixa. É por isso que vemos movimentos de mãos no espaço entre a porta, porque foi a assistente quem estava organizando os brinquedos dentro do móvel de brinquedos enquanto as portas estavam fechadas, e ela também foi quem tocou a campainha depois. Ao colocar o quadro negro com o pedido sagrado de Rihanna na casa, já tínhamos notado que não havia quadro negro atrás. Então a assistente não poderia apenas girá-lo 180 graus. A única maneira de ela ter feito isso sem perder tempo era já ter um quadro com a resposta já escrita. Por isso vemos dois quadros negros diferentes. Para apresentar a garota no final, as cortinas caíram junto com uma das partes da caixa e então ela se abriu completamente, revelando a garota dentro. O mágico demoníaco levitante some no ar. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. No truque, o mágico demoníaco está no topo de uma pirâmide com um símbolo de terceiro olho na cabeça. Ele de repente levita no ar e em poucos segundos desaparece imediatamente atrás de uma nuvem de fumaça. Bem, como ele realizou esse truque? Vamos descobrir isso juntos. Esse truque de levitação que Special Head apresentou no America's Got Talent foi sua segunda aparição no programa. O truque de levitação da segunda aparição dele se baseia na primeira, quando também levitou, mas usando o bastão. Você deve estar se perguntando, como um bastão ajuda um mágico a levitar? Bem, o segredo por trás desse truque pode ser revelado neste vídeo em particular, onde uma haste está conectada a um assento sobre o qual o artista se senta, de modo que a haste é disfarçada para parecer um bastão. O bastão usado pelo artista pode ser destacado da estrutura interna sob a roupa larga. Você vai notar que o braço esquerdo dele está muito rígido, e neste quadro ele segura algo com o punho fechado, prendendo ao bastão durante um corte de câmera e depois começa a levitar. Na segunda aparição no programa, ele segura um bastão na mão esquerda, mas não o usou na levitação. Apenas o colocou à sua frente e cruzou as pernas. Então, como ele poderia ter levitado sem nenhum tipo de bastão conectado a uma estrutura? Bem, o segredo está nessa própria estrutura de pirâmide. Ele está sentado em uma estrutura de assento móvel. A haste conectada ao assento está ligada à base, mas não vemos isso pela frente, porque a roupa dele esconde propositalmente a haste atrás dela. Esse também é o motivo pelo qual os produtores do programa só filmaram essa apresentação de frente. Caso contrário, a haste ficaria exposta na parte de trás do assento. Agora, quando chegou o momento de desaparecer enquanto ele levitava no ar, uma cortina preta subiu lentamente. A cortina preta tinha uma estrutura em forma de T, que se movia para cima e o escondia completamente na escuridão. Como você pode ver ao fundo, as luzes estão apagadas e as luzes do teatro também estão desligadas. Esse também é o motivo pelo qual, nos últimos momentos, a estrutura da cortina que está se movendo na frente dele ainda não chegou à cabeça dele e, lentamente, à medida que a cortina sobe, a cabeça dele desaparece completamente aqui. Um demônio possui o artista durante o ritual dele. Vamos fazer um rápido resumo do que aconteceu na apresentação. O artista inicia mostrando malabarismo
de contato com bolas de vidro, equilibrando uma na cabeça e entoando um feitiço. De repente, ele é possuído por um demônio e seus olhos ficam brancos instantaneamente. Em seguida, ele pega uma pequena bola de metal e a faz levitar magicamente no ar. Até mesmo move os dedos ao redor da bola para provar que nada estava conectado a ela de nenhum ângulo. No final da apresentação, ele esfregou as têmporas e os olhos voltaram ao normal. Bem, como ele fez esse truque? Vamos descobrir isso juntos? Agora, depois de assistir à apresentação, esse truque parece nada menos que mágica de verdade, porque conseguir mudar a cor dos seus olhos com apenas um piscar parece extremamente impossível de realizar. Bem, o segredo por trás desse truque são, na verdade, as lentes de contato que ele está usando sobre os olhos no momento em que pisca. Essas lentes de contato que ele usa são facilmente encontradas em sites de cosplayers. Esse truque de mágica chama-se biocinese e sua metodologia é bem simples. As lentes de contato ficam logo acima do globo ocular sob a pálpebra superior. O artista deve manter as lentes sob a pálpebra superior sem que escorreguem para a frente do olho, exigindo muito controle e tolerância à irritação ocular. Para colocar lentes de contato sem usar os dedos, o artista deve olhar para cima com as pálpebras fechadas. No momento em que ele olha para cima, as lentes de contato que estão fixadas acima do globo ocular se posicionam sobre a córnea, e quando os olhos são abertos, as lentes de contato aparecem no globo ocular. Por isso, ao fim da apresentação, ele teve que reposicionar manualmente as lentes de contato. Neste quadro, ele pressiona o lado externo das pálpebras e usa os dedos para deslizar e empurrar as lentes de contato para fora do olho. Se você assistiu até aqui, deixe o like e considere se inscrever no canal. Agradeço o apoio. Isso realmente ajuda a crescer o canal. Obrigado, agora vamos voltar ao vídeo. Na ilusão da bola de aço levitando, parece que ele manipula um fio invisível perto da testa. Quando ele gira a bola, a distância entre a testa e a bola se mantém igual, e a bola só se move junto com sua testa. O fio gira pelo polegar dele e conecta a bola de aço. Você pode estar se perguntando como o artista conseguiu mover os dedos ao redor da bola flutuante. Se um fio invisível ligasse a bola de aço, ele não conseguiria mover o dedo acima dela. Bem, na verdade, ele não está realmente movendo os dedos acima da bola. Em vez disso, ele está movendo os dedos diagonalmente ao redor da bola. O movimento dos dedos ao redor da bola é claro, e a linha pode ser desviada facilmente, pois a mão dele não está alinhada à linha da bola de aço. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.